repetindo, os da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Põe a mão no coração, ó Deus, fale conosco esta noite através da tua palavra, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, fale com os teus filhos, em nome de Jesus. Muito bem, podem sentar. Nós queremos, nesta noite, agradecer a Deus por esta tão grande e rica oportunidade. Estou feliz em quem eu estou vendo ali atrás. Olha quem está lá atrás. Vocês vão lembrar. Muito amado. Nós queremos então louvar e agradecer o Senhor por essa bênção maravilhosa de estarmos aqui ministrando algo da parte do Senhor, algo da parte de Deus, e queremos falar sobre família. Família é algo que mexe com a gente, sim ou não? Você pode observar que depois que Deus criou tudo, Ele viu o homem sozinho, Ele falou o que? Não é bom ficar sozinho. Então Deus criou a família. A família, ela é algo tão poderoso e tão importante que a primeira coisa que o diabo fez na terra foi atacar o que? Família. O alvo dele é sempre destruir família, é sempre acabar com as famílias. O nome da nossa igreja, por exemplo, é a Família Missionária. Então, para nós falarmos de família, nós temos que descobrir que tipo de família é a minha. Qual é o tipo de família que você tem? Que tipo de família você está constituindo? Que tipo de família você quer? Qual é o tipo da família que você deseja? Qual é o tipo de família? Então, nós queremos falar em 12 áreas, rapidamente, sobre essas áreas de família. E no final, você vai responder qual é o tipo da sua família. Essa, é claro, tem muito mais do que isso aqui. Mas essas 12 foi o que o Espírito Santo falou no nosso coração. Só que para falar dessas famílias, primeira coisa que nós temos que aprender são as palavras que o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo. No primeiro livro que ele escreve para Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, se alguém não cuida da sua família, ele negou a fé. Então guarde uma coisa: eu posso cuidar da minha família em muitas áreas. Eu posso cuidar da minha família no vestuário, eu posso cuidar da minha família na área intelectual, eu posso cuidar da minha família com um plano de saúde muito bom, eu posso cuidar da minha família dando uma casa, dando um carro, dando roupas bonitas, fazendo viagens para todos os lugares, passeando, fazendo lazer, fazendo uma alimentação saudável para todos eles. Isso é o dever de toda a família, um cuidar dos outros. Mas quando nós falamos negou a fé, nós estamos dizendo sobre precisamos cuidar da família na área da fé. Eu cuido de tudo da minha família, mas eu estou esquecendo da fé. Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai observar que alguns homens de Deus, profetas, reis, eles falharam nessa área. Porque você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser um instrumento do Senhor, você pode ser alguém muito inteligente, um QI altíssimo, mas tem que tomar cuidado, porque se você não cuidar da fé da sua família, não valeu de nada. Preste atenção, a Bíblia fala que teve um homem que cuidou da fé da família dele, foi Noé. Pode observar que Deus destruiu toda a terra, mas Noé e a sua família foi salva dentro da arca. Mas se você olhar, por exemplo, o profeta Samuel, escolhido desde o ventre da sua mãe, foi profeta, foi juiz, e esse profeta, ele não soube cuidar da família dele. É tanto que quando ele bota os filhos para assumir o seu lugar, o povo rejeita. Não, seus filhos a gente não quer não. Você observa, por exemplo, o sacerdote Eli. Ele era sacerdote, era um homem que falava com Deus, tinha intimidade com Deus, mas quando falava na área de família, os seus filhos davam maus exemplos. Se você falar, por exemplo, de Ló, era um homem que a sua família se destruiu no meio do caminho.
E mesmo Deus falando, se eu achar justo, não tinha, mas ele livra Ló, ele tira sua esposa, ele tira suas filhas. No meio do caminho a mulher olha para trás, daqui a pouco as suas filhas vão para um lugar e comete incesto. Isto é, ter relação sexual com o próprio pai. Aí você observa, nossa, então por que eles não foram destruídos em Sodoma e Gomorra? Nós temos que parar e pensar, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como é que foi a trajetória da sua família? Era irmão matando irmã, era irmão fazendo sexo com a irmã, era alguém querendo tomar o lugar dele de rei, era rebelde, era um destruindo o outro, era irmão mais novo matando irmão mais velho. Então você vê que mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus, ele não soube passar essa fé. A preocupação nossa nessa noite é que você entenda: você pode deixar qualquer legado nessa terra, de estudo, de ensino, de propriedade, de diplomas na parede, de contas bancárias, mas se você não deixar a instrução da fé para a sua família, e eles um dia ter toda a eternidade, passar a eternidade com Deus, não valeu de nada. Só valeu para o tempo que ele passou na terra. Comeu bem? Comeu. Ele ia passear? Sim. Tinha carro bom? Tinha. Estudou na melhor escola? Estudou. A roupa dele? Caríssima. Ó, legal. Plano de saúde? Bom, ótimo. Legal. Nunca foi assaltado? Que legal. Bom, e Jesus voltou. Cadê eles? Jesus voltou. Você foi. Cadê eles? Não sei. Eu não estava salvo não? Eu fiz tudo do bom e do melhor. Você esqueceu. Por isso que quando Paulo chama a atenção de Timóteo, sabe como é que Paulo traz o despertamento para Timóteo? Lembra dos ensinos da sua mãe, lembra dos ensinos da sua avó, rapaz. Você teve instrução, você foi cuidado por elas, você aprendeu o que é certo. Então, qual é o tipo da minha família? Primeiro eu tenho que saber que tipo de família eu quero. Se eu estou cuidando dessa família, se eu estou fazendo o melhor para a minha família, se eu estou sendo um exemplo para a minha família, se eu estou dando instrução boa. Porque quando eu não cuido dessa área, a Bíblia fala no versículo 8, parte B, que ele é pior do que um descrente. Ele está falando de crente. Ele está falando de alguém que diz que é salvo. Ele está falando de alguém que está falando que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que tem fé, que vai para monte, que sapateia no poder e que entrega visão, revelação. Ele está falando: se você não cuida da fé deles, tu é pior do que um descrente. Tu é pior do que ímpio. É o que diz a palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado. Porque quem não cuida da fé da família, ele está negando a sua fé. Ele é pior do que um ímpio. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus, me ajuda a cuidar da fé da minha família. Você é coluna da família na fé? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho. Pode ser o filho mais velho, o filho mais novo, pode ser o caçula, pode ser o do meio, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser o tio, a tia. É você que foi levantado para cuidar da fé da sua família. Para onde você está indo com a sua família? Você pode ir para a Disney, você pode ir para Beto Carreiro, você pode ir passear pela Europa, você pode andar de camelo no Egito, você pode conhecer as pirâmides, você pode até ir lá tomar banho no Mar Vermelho, você pode ir lá ver aonde Elias orou e o fogo caiu. Mas se você não cuida da fé da tua família, é pior do que o ímpio. Não adianta nada ficar lá nos 7 cartiçais, ficar lá no Eliseu, ficar lá na caverna 40 dias jejuando, se você não cuida da fé da sua família. É pior do que um descrente. A Bíblia fala, apóstolo Paulo, tu está pior do que um ímpio. Quem é ímpio? É quem não crê, é quem não tem fé. Porque se você sabe que existe céu, se você sabe que existe inferno, se você sabe que tem um livro para escrever o nome e ter uma eternidade, por que você não está preocupado com a salvação da tua família? Por que você não está preocupado com a salvação dos teus pais, dos teus filhos? Você se preocupa em pagar contas? Se preocupe mesmo, porque ninguém vai pagar por você não.
Você se preocupa em dar alimentação, tem que se preocupar mesmo, porque ninguém vai levar comida na sua casa. Você se preocupa com os estudos, e se preocupa mesmo, porque tem que ser você que tem que ter essa preocupação. E com a fé? Não, eu deixo na mão do Senhor. Não, está na mão de Deus, né? A gente não pode forçar, não. E por que força para as outras coisas? Eu forço para tudo, eu só não forço para a fé. Eu forço para tudo, eu só não forço para a igreja. Eu forço para tudo, mas eu não forço para a obra de Deus. Avalia isso, irmãos. Eu estou falando isso para o bem da tua família. Eu estou falando isso para o bem da tua casa. Eu estou falando isso para eles não irem para o inferno. Eu estou falando isso para eles serem salvos. Então eu aprendo com o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo: cuide da sua família, cuide da fé dos seus parentes, porque se eu não fizer isso, como que você, Josué capítulo 24 versículo 15, parte C, ele diz assim: eu porém e a minha família serviremos ao... Então que tipo de família? Primeiro, se você cuida da fé da família, se você não negou a sua fé, se você não é pior do que o ímpio, você pode estar passando o pior caos da sua vida, você pode estar passando o pior momento da sua vida, você pode estar passando a maior tempestade, você pode estar atravessando o maior deserto, você pode estar devendo tudo a todas as pessoas, mas a sua fé está firme, a sua família está firme, o seu lar está estruturado. Então o que você fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando foi que Josué falou isso? Foi quando ele viu que o povo de Deus estava corrompido, quando ele viu que o povo de Deus estava adorando outros deuses, quando ele viu que o povo de Deus estava desprezando o Deus Todo-Poderoso, quando ele viu esse povo todo desviando, ele disse: vocês podem desviar, mas eu e minha casa não vamos desviar. Vocês podem negar Deus, mas eu e minha casa não vamos negar Deus. Vocês podem olhar para trás, mas eu e minha casa não vamos olhar para trás. Eu lhe pergunto nessa noite: a sua família é uma família firme? A sua família é a família inabalável? A sua fé é uma fé forte? A sua fé ela é inabalável? Ou será que eu tremo na base quando vejo o gigante? Eu fujo quando eu vejo a tempestade? Eu tenho medo quando vejo o vento forte? Eu nego a Jesus quando alguém me pressiona? Que tipo de família eu tenho? Em quarto lugar, a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 9 versículo 9, o sábio Salomão, ele diz: desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias da tua vida, Deus dá a você debaixo desse sol, Ele te deu uma mulher para você amá-la. As mulheres podem aplaudir a Jesus? Ele te deu uma mulher para você amá-la, desejá-la, guardá-la, ampará-la, protegê-la. E no arrebatamento os dois vão estar na cama, os dois vão subir. Quantos podem dizer amém? Amém. Que tipo de família tem na sua casa? Ele diz assim: todos os seus dias sem sentido. Quer dizer, estamos aqui como peregrino e acabou. Estamos aqui só para desfrutar com essa mulher que Deus te deu, com esse marido que Deus te deu, com esses filhos que vocês estão criando, a gente cria os netos. É uma vida assim que daqui a pouco você aposenta, vai envelhecendo, e daqui a pouco a pele enruga e vai encurvando um pouquinho, e daqui a pouco partiu da terra, acabou. Aí ele diz assim: porque essa é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. E trabalhar não é mole não. Você se esforça para trabalhar, você se esforça para cuidar da sua casa, você se esforça para cuidar da sua família, você, dos seus chefes, dos seus diretores, dos empresários, seja quem for, aonde você tiver alguém acima de você, você tem pressão. E você está no meio Rio de Janeiro, daqui a pouco está tudo parado, é tiro comendo para lá e tiro comendo para cá, e você agachado, deitado no chão igual praça de guerra, e indo para o trabalho. E uma mulher que Deus te deu, um marido que Deus te deu. Então a família que eu tenho na minha vida, essa família, ele é feliz. Ele está falando: a mulher que você ama todos os dias da sua vida é uma bênção que Deus te deu. Você é feliz com essa esposa e com esse marido? Você é feliz com o que você possui? Você é feliz? Ah, mas eu sou pobre, mas sou feliz. Eu estou na cobertura, mas eu sou feliz. Eu tenho o carro do ano, mas eu sou feliz. Eu ando de ônibus, mas eu sou feliz. Você é feliz com a família que tem? Você é feliz com o marido que Deus te deu? Você tem que avaliar isso. Que tipo de família eu tenho?
Você não tem que pensar em largar sua família. Você acha que todo mundo é príncipe encantado? Pergunta para minha esposa como é que eu era quando eu tinha 18 anos. Mas ela me amou. Ela me amou e me ama até hoje. Sim ou não? Fala mesmo. Sim ou não? Sim. Até hoje. E já vão 37 anos. Entre namoro, noivado e casamento. É a alegria que Deus me deu. Temos diferenças? Sim, mas a gente se ama. Brigamos? Sim, mas pedimos perdão. Então, que tipo de família você tem? Você é feliz? Agora veja Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. 6, 6. Que todas essas palavras que eu lhe ordeno hoje estejam no seu coração. Primeiro, para você ter uma família abençoada, guarda o que está sendo ensinado essa noite. Guarda o que está sendo ensinado nesse dia. Guarda o que está sendo ensinado nesta hora. É para guardar. Guardar. Guardar o quê? Versículo 7. Ele diz assim: ensine com... Insista. Persista. Insista com seus filhos. Ensine com persistência aos seus filhos. Fala com elas, com seus filhos, quando estiver sentado em casa. Quer dizer, você tem que sentar à mesa com seus filhos. Nada de na mesa ficar com o celular. Você tem que sentar no sofá. Nada de celular quando sentar todo mundo no sofá para bater papo. Larga esse celular à mesa. E quando andar pelo caminho, não é para ficar andando e tropeçando e batendo a cabeça porque está olhando para o celular. É para andar de mãos dadas. E quando se deitar também. E quando levantar, meu Deus, então eu tenho que persistir para minha família ser salva, para minha família ser feliz, para minha família não negar fé, para eu não ser pior do que o ímpio. Eu tenho que persistir nessa fé. Eu tenho que fazer isso quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando eu for deitar, quando eu levantar, por onde eu for, eu tenho que pensar: minha família vai ser salva, minha família é salva, meus filhos não vão para o inferno, meu marido não vai para o inferno, minha esposa não vai para o inferno, meus familiares não vão para o inferno, custe o que custar. Eu vou pregar a palavra, vou insistir nele. Eles não vão olhar para o mundo, eles não vão voltar para o pecado, eles não vão dar lugar ao diabo, eles não vão andar na carne, meu marido não vai adulterar, minha mulher não vai me trair, meus filhos não vão ser viciados, não vão ser traficantes, não vão ser bandidos, a minha família é de Jeová, o diabo não vai tocar, a minha família é de Deus, o inimigo não vai tocar, e nós vamos ser arrebatados juntos, nós vamos morar no céu, nós vamos estar lá para sempre. Quantos creem nisso? Pode levantar a mão e adorar Jesus? Então eu preciso de uma família convertida. A sua família é convertida? As pessoas, quando entram na tua casa, elas sentem a presença de Deus ou elas vêm um diabo? Ó, eu vi um vulto passando aqui. Você fala: ih, que vulto é esse na minha casa? Olha, eu senti um peso quando eu entrei na tua casa. Eita! Um peso na sua casa. Eu acabei de orar, me deu uma dor de cabeça. Falei: ih, rapaz, a minha casa está carregada. Daqui a pouco tu vai jogar sal grosso pelo quintal. Ei, agora quando alguém entra na sua casa e fala: eu sinto uma paz aqui dentro. A gente ora. Eu visito muitas casas, né, irmãos? Tem casa que a gente ora, com 1 minuto de oração a gente já está sentindo uma unção descendo. A gente já sente a presença de Deus. A gente sente um renovo. Deus dá até revelação, cura pessoas doentes. Agora tem casa que a gente fala: demônio, eu estou te vendo, Satanás. Eu estou te vendo aí debaixo dessa cama, demônio. A pessoa fica com o olho regalado desse tamanho, meu Deus do céu. Então eu tenho que perguntar para vocês: a sua família é convertida? Agora olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 33. Paulo escreve para o povo de Éfeso assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Para você provar que se ama, você tem que amá-la. E quem se ama não maltrata. E diz mais: a esposa trate o marido com todo respeito, porque isso é amor, é respeito, é Bíblia isso. Então, se eu amo a minha esposa, se eu trato bem a minha esposa, se eu cuido do meu lar, se eu amo meu marido, se eu respeito o meu marido, a minha família é uma família amorosa e de respeito, amém? Qual é a imagem que seus filhos vão levar quando casarem? Ah, papai vivia dando tapa na mamãe, mamãe vivia jogando panela em cima de papai. Oh, meu Deus do céu. Ah, quantas vezes eu cheguei em casa, papai dormiu no sofá. Ih, Jesus. Ah, mamãe disse que não aguentava. Não pode. A minha casa tem que ser um exemplo.
Eu tenho que, meus filhos têm que falar assim: eu quero arrumar uma esposa igual meu pai arrumou minha mãe. Eu quero ser um marido igual meu pai. Eu quero ser crente igual sim o meu pai e a minha mãe. A minha mãe é a mulher de Deus. Agora, para isso acontecer, eu tenho que ter uma família amorosa e de respeito. Quantos para dizer amém? É isso que as famílias estão precisando. Mas olha o que diz mais. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim: honra o seu pai e a sua mãe. Para quê? Para ter vida longa na terra que o Senhor seu Deus te dá. Quer ter vida longa? Quer ter vida longa, sim ou não? Sim. Honra pai e mãe. Você pode tomar remédio. O melhor remédio para viver muito é honrar pai e mãe. Você pode malhar, você pode tomar Danone, você pode fazer o que você quiser. Mas se você honrar pai e mãe, você vai viver muito nessa terra. Você vai poder ver os filhos dos seus filhos. Você vai ser tataravô. Você vai ser tataravó. Quem deseja ser tataravó e fala: opa! Quem quer dizer tataravó? Eu! Então, ensina teu filho a honrar vocês. Honrar. E para honrar não precisa ser crente não. É respeito. Eu conheço lares que não são de crente. E a gente vê o respeito ali dentro. A gente vê benção pai, benção mãe, conforme a cultura de cada um. Tem um que fala benção, outro fala boa noite, o outro dá beijo, um dá abraço, um dá um cheiro, assim no nariz do outro, né? Assim, o outro dá só o outro fala valeu choque. Cada um tem um jeito de saudar, mas existe uma honra lá dentro. Eles sabem muito bem: papai chegou. Não é medo, é honrar. Quando você chega, seus filhos te abraçam ou fala: ih, acabou a paz. Ai meu Deus, papai chegou. Quando você chega com a mamãe: ih, vai dar ruim. Eles filhos que estão dormindo: vou para o quarto. Ai meu Deus, você tomara que ela pensa que a gente está dormindo, né? É. Então você tem que ver se está honrando vocês. Honrar de verdade. Agradecer. Vocês já viram algumas pessoas quando vão se formar? Em médicos, advogados, qualquer área. E o pai era um pedreiro, o pai era um porteiro, a mãe lavava roupa. Já viram? Aí eles homenageiam. Eu vi um que ele botou uma roupa do pai no dia da formatura. Foi uma choradeira bacana. Quem já viu isso? Ele bota a roupa do pai, né? O outro parece que ele tocou uma carrocinha, porque o pai tinha que vender muita coisa na rua para pagar a faculdade do filho. E ele honrou o pai, não ficou com vergonha. Não ficou. O outro, se não me engano, botou roupa de gari na forma, todo mundo bonitão. Daqui a pouco ele... Aí tá lá o pai chorando. E ele chamou o pai não teve os estudos que deu para o filho, mas ele honrou o pai e a mãe. Então honrar o pai e a mãe é para ter vida longa. Vamos aprender mais um pouquinho. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 2 diz: filhos, obedeça a quem? No Senhor. Isso é justo. Isto é obediência. Você não sabe obedecer teu pai e tua mãe, sabe o que vai acontecer? Teus filhos vão fazer a mesma coisa contigo. Pode se preparar. Você planta isso aqui, tu vai colher no futuro. Tu vai colher. Pode ver filhos que obedeciam a seus pais. Pode ver se os filhos dele também não são obedientes. Filhos que honraram seus pais. Pode ver se os filhos também não estão honrando eles hoje. Olha o que diz ainda o versículo número 2. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento. Com o que? Promessa. Qual promessa? Vida, vai viver bastante. Promessa é essa: honra pai e mãe, você vai viver muito. Honra pai e mãe. É por isso que filho desobediente em qualquer momento morre. Se tiver algum filho aqui, alguém que está me ouvindo, não está obedecendo pai e mãe, não honra pai e mãe, a qualquer momento você pode dar um grito e morrer. Morrer infartado. Não sabe por quê? É porque nunca honrou pai e mãe. Agora veja o que diz mais. Então, que tipo de família? Minha família honra? A minha família é obediente. Efésios 6,4. Versículo 4 diz: pais, não irrite os seus filhos, mas crie na instrução e no conselho do Senhor. A tua casa tem violência. Irritar muitas vezes é maltratar. E você sabe que hoje existe violência doméstica só de... Como é que é o nome que se dá? Com palavras. Agressão verbal. É agressão verbal, né? Então, existe isso. E pode ir lá e denunciar. Olha, eu estou sendo maltratado. O que é? Me xinga de tudo que é nome. Opa!
Então eu tenho que tomar cuidado. A minha casa, a minha família é uma família sem violência? Como é que eu disciplino meus filhos? Como é que eu dou instrução? Se você, por exemplo, é a pessoa que comete violência com seus filhos, das duas uma, eles também podem cometer com os filhos deles. E filhos que crescem quando tem um dos filhos, se não tiver o amor do pai e da mãe, eles não conseguem passar esse amor para os seus próprios filhos, alguns deles. Finge até que ama papai, mamãe, ou como diz o nordestino, pai, mainha, né? Mas muitas vezes na prática não tem. Aliás, na prática ele até tem, mas na sua alma não tem. Olha o que diz mais ainda, em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6, ele diz assim para nós sobre família: instrua a criança no caminho que ela deve andar, e com o passar dos anos, o que vai acontecer? Sabe por que seu filho sai da igreja? Porque você não instruiu direito. Não instruir. Não, eu dei o ensino correto. Mas a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar. Mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar. Se ela desviar, porque é sem vergonha. Se ela desviar, é porque deixou o diabo entrar. Se ela desviar, é porque a porca lavada voltou para a lama. O cachorro foi para o vômito, é o que a Bíblia diz. Deixou a casa bagunçada e voltou mais 7 demônios. Então, eu vou instruir. Eu não quero que meu filho desvia. Eu não quero esse negócio de pai de joelho e filho de pé. Não, pai e filho tudo de joelho. Todo mundo orando e buscando o Senhor. Por que só o pai dobra o joelho e o filho não dobra? Tem que acabar com esse negócio aí, que eu não estou entendendo isso não. Então é todo mundo de joelho em casa. Nós temos que guardar isso, instruir. E para o penúltimo lugar, Provérbios 11, 29, ele diz assim: quem causa problema à sua família, olha bem isso, irmão, ser forte. Quem causa problemas à sua família, sabe qual é a herança que ele tem? Qual é? Fala, vento! Vento, fala vento. Você que causa problema para a sua família é vento. Você que é filho, está trazendo problema para a sua casa, está trazendo vento para você. Que vento é esse, pastor? Problemas em várias áreas, na saúde, nas finanças, nos negócios, nos contratos, nos relacionamentos. Você chama vento para a sua vida. O insensato, olha bem, será servo do sábio de coração. Então eu tenho que entender que eu não posso causar problemas para a minha família. É só a família problemática? Você está trazendo vento para dentro da sua casa. É por isso que você não é feliz com a sua esposa. É por isso que você não é feliz com o seu marido. É por isso que seus filhos não são felizes. E por último, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então eu pergunto nessa noite: a minha família é convertida? A minha família evita problemas? A minha família é salva? A minha família não tem violência? A minha família é obediente? A minha família honra? A minha família é amorosa e de respeito? A minha família é convertida? A minha família ela é feliz? Eu cuido da minha família ou estou negando a minha fé? Fiquemos de pé, por favor. Eu gostaria que você nessa noite parasse para pensar: qual é a família